Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um quadro de saúde financeira e hoje nós vamos falar sobre home bias. Muito bem, mas antes vamos conversar um pouquinho sobre como é que foi essa última semana e ao longo dos anos, aí, ao longo do tempo de atividade, eu já ouvi alguns comentários bastante interessantes que eu quero trazer para vocês aqui para a gente pensar um pouquinho. Eu já ouvi, por exemplo, investidores que traziam a seguinte afirmação para mim, que ele era um investidor conservador de ativos de risco, né? Ele é um investidor agressivo, mas ele trabalhava, teoricamente, de forma conservadora e falava que apenas investia em empresas sólidas no mercado. Ou seja, ele comprava apenas Petrobras, Vale e bancos. Porque também, além de serem vamos dizer, as grandes representantes no Brasil, elas compõem um grande percentual do índice Bovespa. Mas, quando a gente olha essas empresas, será que nós realmente estamos livres de interferências? Qual é a maturidade do mercado brasileiro, né, do mercado financeiro brasileiro? Será que nós não temos muitas interferências políticas? Nós não temos muitas interferências estrangeiras que afetam esse mercado? Se a gente olhar dessas três vertentes aí de investimento que eu comentei, se a gente pegar Petrobras, é petróleo, e Vale é minério. São commodities e automaticamente estão sujeitas à variação cambial, ou seja, ao mercado internacional. E o mercado internacional é vinculado ao quê, normalmente? Ao dólar, não é? Muito bem, então a gente sofre essa interferência externa nos ativos brasileiros, né? E no nosso dia a dia nós também temos isso, né? Qual é o seu consumo em casa, por exemplo? Você trabalha apenas com produtos brasileiros ou nós temos muitos produtos importados? Por mais que eventualmente sejam montados no Brasil, as peças vêm lá de fora. O Brasil é muito forte no mercado financeiro e no mercado de commodities. E em tecnologia, qual é a nossa participação mundial? Não é? E já ouvi também o seguinte comentário muitas vezes. Eu sou um investidor conservador, mas conservador mesmo, e só invisto em títulos públicos brasileiros. E será que nos títulos públicos brasileiros exclusivamente você consegue proteger o seu patrimônio? Se nós olharmos 2020, né, nós tivemos um ano que tivemos uma taxa Selic muito baixa e a inflação já começou a apresentar as suas garras, não é? E esse ano a tendência é nós termos exatamente um aumento inflacionário decorrente da reabertura do mercado, né? Por mais que nós estejamos ainda passando por um período complicado com o Covid, a tendência é de você aumentar o consumo e automaticamente aquela questão de oferta e demanda, você acaba fazendo com que os ativos, os produtos, subam o preço e inflacionem o nosso mercado. Falei tudo isso e ainda vou fazer mais uma provocação aqui. Hoje, onde você investe os teus recursos? Aonde eu digo o seguinte, país. Né? Se você fosse um investidor venezuelano, você colocaria todos os seus ativos na Venezuela? Se você fosse um investidor argentino, você colocaria todos os investimentos na Argentina? Você pode falar para mim assim, não, eu não botaria todos os meus ativos lá, mas você está olhando de fora. E como é que o investidor de fora está olhando você quando você investe todos os seus recursos no Brasil? Né? São questões para a gente pensar. Né? Quando a gente fala de diversificação, será que a diversificação é apenas de ativos? Ou nós não temos que trabalhar países, origens também? Né? Eu vou trazer aqui uma informação que aconteceu na última semana de fevereiro, aí, que foi bastante representativa e que afetou todo o mercado, né? Desde a parte de ações, a parte de commodities, todos os ativos, que foi exatamente o Treasury americano, o Treasury de 10 anos. São os títulos, né, que remuneram, os ativos são os títulos públicos, né, que remuneram e o recurso, a alta da taxa que nós tivemos para 10 anos, né, ou seja, a expectativa é que exista um aumento dessa taxa para 1,5% em 10 anos nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu? O título americano ele é exatamente utilizado como uma referência, como taxa livre de risco no mundo. Então, quando você tem um aumento dessa taxa, tem muito investidor que vai olhar aquilo ali e vai falar, para que eu vou ficar aplicado em risco se eu posso aplicar num ativo seguro aqui que vai me pagar 1,5% ao ano? Você pode falar para mim que 1,5% não é nada,
Mas isso é porque você tem um histórico de remuneração brasileira que é estratosférica, sempre foi muito alta. E hoje, como é que é a Selic hoje no Brasil? 2% ao ano, não é? E você prefere investir 2% ao ano no Brasil ou 1,5% nos Estados Unidos, se tivesse 1,5%, no dólar, né, no caso. Então, nós temos que avaliar isso. E o que aconteceu foi exatamente uma corrida na última semana que fez com que muitos ativos desvalorizassem. As bolsas, globalmente falando, não foi só o Brasil, né? A gente teve um impacto pesado na última semana de fevereiro por conta de alguns movimentos políticos no Brasil, mas também por consequência dessa valorização que foi muito expressiva no Treasury de 10 anos, né? Que trouxe vamos dizer assim, uma reprecificação dos ativos de forma negativa. Tá? E aí nós voltamos para aquela primeira expressão que eu comentei lá no início da nossa conversa, que é o home bias. O que é o home bias? É o viés doméstico. É exatamente a tendência que o investidor tem de concentrar os seus investimentos apenas no país em que vive. Né? E quando a gente olha o investidor de mercados mais maduros, por exemplo, vamos olhar o investidor americano. Ele está na maior economia do mundo, mas ele põe 100% dos seus recursos na economia americana? Não, ele diversifica em países. Né? E nós, que estamos numa economia em desenvolvimento, que está completamente dependente do restante do mundo, vamos concentrar no nosso país? São questões para a gente pensar, né? E quando a gente olha quanto que o Brasil representa no PIB mundial, olha esse gráfico aqui, esses dados são de 2017, mas ele apresenta exatamente a participação do Brasil na economia, no PIB mundial. Olha aqui, ó, é menos do que 3% da participação mundial, né? E com tendência aí por consequência desse último ano, a gente ter uma participação ainda menor. Né? E nós vamos concentrar todo o nosso investimento apenas nessa região? Ou nós precisamos trabalhar globalmente? São indagações que a gente precisa avaliar e pensar a respeito. Né? Vejam, muitas vezes você pode falar para mim que tem certa dificuldade para investir no exterior, mas hoje nós temos muitas alternativas. Né? Você tem a possibilidade de trabalhar através de BDRs, né, que são documentos que representam ações no estrangeiro, ETFs, fundos de investimento, que pode trabalhar desde fundos de investimentos internacionais, fundos de investimentos multimercado, fundos de ações, né? Enfim, nós temos uma diversidade de ativos disponíveis hoje que permitem você também fazer essa diversificação. Então ficou aqui essa provocação. Pense a respeito dessa concentração dos ativos no Brasil, desse home bias, avalie os seus investimentos e, de repente, reestruture a sua carteira. Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e até a próxima.